Olá, boa tarde, ótimo dia para você. Como é que está a sua sexta-feira? Tudo na Santa Paz? Espero que você esteja bem e por aqui estamos para atualizar as principais informações deste dia. Vamos aos destaques. Novembro Azul reforça alerta sobre saúde masculina. Campanha destaca a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum entre homens no Brasil. A partir de 50 anos de idade, todos os homens tenham um urologista, façam um toque prostático e coletem o PSA. Obesidade coloca Rio Grande do Sul em primeiro lugar no ranking nacional. Doença multifatorial tem um vilão que está fora do prato. Diferente dos meus irmãos que sempre foram crianças magras, eu sempre fui uma criança gordinha. Então a obesidade ela sempre esteve presente na minha vida. Governo federal adia a exigência de cadastro biométrico para a maior parte dos programas sociais. Obrigatoriedade vai ser gradual. Começa com INSS e BPC em novembro, alcança Bolsa Família em 2026 e deve ser universal em 2028. Servidores municipais de Cachoeira do Sul podem pedir a devolução de descontos indevidos previdenciários sobre benefícios não incorporados no salário. Os pagamentos devem iniciar no mês que vem. Nós apuramos um cálculo de 11 milhões, são mais de 1.000 servidores, 1.000 matrículas que têm direito a receber esses valores de volta e dentro da capacidade financeira do município, nós estipulamos através do decreto de que forma esses valores vão ser restituídos. E sexta é dia do quadro do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre o jabuti que foi encontrado vivo após mais de 10 anos sob um piso de uma residência em Tocantins. História muito curiosa que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Telejornal NT Sul. Esse assunto circulou Brasil afora, nas redes sociais, veículos de imprensa também abordaram o assunto. E você de casa, será que um jabuti poderia ficar preso num local 10 anos e sobreviver? Qual que é a sua percepção? Conta pra gente aí no nosso WhatsApp 51997697129 e daqui a pouquinho o Dr. Salomão chega para trazer esclarecimentos sobre o assunto. Nossa live ou nossas lives também já estão no ar, você pode participar por meio delas, facebook.com/TV Cachoeira e também no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. O governo federal decidiu adiar a exigência de biometria na maior parte dos programas sociais. A medida começou a valer hoje apenas para os benefícios da Previdência e para o benefício de prestação continuada. Nos demais programas, a implantação vai ser escalonada e só deve ser concluída em 2028. O governo definiu 2 calendários, um para quem já tem biometria e outro para quem ainda não cadastrou. Até o dia 31 de dezembro de 2027, o governo vai usar as várias bases de dados dos órgãos que já coletam biometria, como da Justiça Eleitoral e dos DETRANS. Depois disso, em janeiro de 2028, só será aceita a biometria da nova Carteira Nacional de Identificação. Para quem não tem biometria cadastrada em nenhum dos órgãos, a exigência da nova carteira de identidade vai ser mais apertada, a partir de maio do ano que vem. A partir desta sexta, essa exigência já vai valer para os novos beneficiários. Para quem já recebe alguns dos programas sociais, esses dados serão solicitados no momento das revisões regulares. Por enquanto, essas novas regras vão valer apenas para a parte dos benefícios, como o BPC e a aposentadoria. Outros programas, como Bolsa Família, salário maternidade e pensão por morte, benefício por incapacidade e seguro-desemprego, terão a exigência da biometria a partir de maio do ano que vem. Dos 68 milhões de beneficiários de programas sociais, 11 milhões ainda não têm biometria. O governo vai fazer a busca ativa desse público para avisá-los da necessidade de atualizar esses dados. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, explicou que o principal objetivo dessas novas exigências é combater fraudes. O nosso objetivo é combater fraude, não é impedir alguém que tem direito de benefício receber. É muito importante isso. A gente não quer ter redução de custos por alguém que teria o direito ao benefício e não recebeu porque não tinha biometria cadastrada. O que a gente quer é que quem não tem direito deixe de receber.
Muito bem, importante que todos fiquem atentos para verificar a necessidade da biometria e a gente também vai atualizando aqui cada uma dessas etapas, dessas datas que o governo está trabalhando e está divulgando. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul inicia no mês de dezembro o pagamento das restituições para servidores que tiveram descontos previdenciários sobre verbas não incorporadas. Para receber a restituição, é necessário fazer a solicitação à administração. Aposentados vão ter seus benefícios revisados pela Prefeitura. Quem estiver ganhando a mais por conta dos cálculos previdenciários vai ter o salário reduzido. Em caso de restituição de valores, eles vão ser pagos ao final das avaliações de todos os benefícios. Servidores municipais de Cachoeira do Sul que tiveram descontados valores relativos à previdência sobre função gratificada, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, periculosidade ou penosidade, terço de férias, gratificações, majoração de carga horária, regime suplementar e outras verbas não incorporadas ao salário podem requerer o ressarcimento destes valores. Os pagamentos devem iniciar já em dezembro. A partir da próxima folha de pagamento, em dezembro, os servidores já vão receber esses valores. Esses valores, o servidor ele tem que fazer um requerimento administrativo à Secretaria de Administração. A Secretaria já disponibilizou um modelo de requerimento, que inclusive consta no site da Prefeitura Municipal, e a partir desse protocolo, a Secretaria da Fazenda faz a análise dos valores, a contabilidade de tudo, e a partir da próxima folha começa a fazer a devolução, ressaltando que essa devolução ela é parcelada, de acordo com o número de servidores que estão fazendo o protocolo administrativo, e é bom evidenciar que essa semana nós já tivemos um número muito elevado de servidores requerendo. A administração vai dispor mensalmente de R$500 mil para o pagamento desses ressarcimentos, recursos que serão retirados do Caixa Livre da Prefeitura. Os valores da restituição serão corrigidos. Esse plano de restituição, Thelma, ele é decorrente dos efeitos da ADIM que o município interpôs, E ele é em razão dos servidores que fizeram contribuição previdenciária sobre verbas de caráter temporário, o que não é mais permitido desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, novembro de 2019. A partir daí, a Fazenda, por determinação do prefeito, fez um cálculo desses valores. Nós apuramos um cálculo de 11 milhões. São mais de 1.000 servidores, 1.000 matrículas que têm direito a receber esses valores de volta, e dentro da capacidade financeira do município, nós estipulamos, através do decreto, de que forma esses valores vão ser restituídos. Esses valores, essas contribuições previdenciárias que os servidores fizeram de forma indevida, eles estão dentro do fundo de aposentadoria. O município fez uma opção, ele poderia fazer a devolução desses 11 milhões do fundo, mas isso prejudicaria a questão do equilíbrio atuarial do fundo. Então, o prefeito tomou uma decisão no sentido de fazer a devolução do Caixa Livre da Prefeitura. Então, importante ressaltar, esses 11 milhões, eles permanecem aportados lá no fundo e o município ainda vai devolver do Caixa Livre para os servidores. Para se habilitar ao processo de restituição, é necessário declarar a inexistência de ação judicial com esse mesmo objetivo, ou desistir do processo judicial. A manifestação deve ser formal. Tem um prazo, Thelma, até porque o servidor é importante que faça o requerimento para evitar a prescrição, Porque cada mês que se passa, ele perde um mês, que o mês é prescrito, ele não recebe. Então é importante que ele faça isso. Nós temos um ano para ele fazer, mas o quanto antes ele puder fazer o requerimento, até para que ele possa tramitar, avaliar os valores, e aí sim ele entrar dentro do plano de restituição. De acordo com o decreto, os servidores aposentados terão seus benefícios revisados pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Caso os valores recebidos atualmente tenham como base contribuições que se enquadrem em parcelas que não são incorporáveis, eles serão revistos. Essas pessoas serão notificadas para contestarem as medidas adotadas pela administração municipal. Os valores recebidos a mais não precisarão ser devolvidos, mas os vencimentos serão corrigidos e, neste caso, reduzidos. Se o contrário ocorrer da necessidade de restituição de valores a mais aos aposentados, esse pagamento será feito depois da revisão total dos benefícios. A Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou os resultados do pagamento do IPTU 2025 e da taxa de coleta de lixo 2025.
Com o imposto predial foram arrecadados 20 milhões de reais e a inadimplência ficou em 14%, números considerados satisfatórios pela secretária da Fazenda, Rita Garski, que conversou com a nossa equipe hoje de manhã. Daniel, vamos falar sobre as contas finanças da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, porque foi divulgado os resultados do IPTU do ano de 2025, também a taxa de lixo aqui para Cachoeira do Sul. O município arrecadou em torno de 20 milhões de reais, uma inadimplência de aproximadamente 14% para 2025. Para a gente detalhar esses números e também falar sobre a destinação desses recursos, ao meu lado a secretária da Fazenda, Rita Garski. Secretária, 20 milhões era um número esperado? Estava dentro das projeções aqui da Secretaria? Foi um bom resultado, então a gente avalia como positivo, a inadimplência foi menor que em anos anteriores, a gente entende que conseguiu alcançar uma meta razoável assim, do que estava sendo esperado, sim. O número final foi 28 milhões, mas existe isenção, existe inadimplência. Detalhe um pouco a divisão desses valores. São 28 milhões que foram lançados, mas dentro desses 20 milhões nós temos isenções, diversos imóveis que são isentos por N variáveis, né? Nós temos a parte de desconto, então foi dado 1.453.000 de desconto, que é as parcelas únicas que existiam em 2025, de janeiro e fevereiro, e aí o valor efetivamente arrecadado até a última parcela foi 20 milhões e 10. Nós temos ainda um saldo devedor de 4 milhões e ele representa 14% sobre o total que foi lançado. Sobre o lixo, é um número também satisfatório? Não, aí o lixo a gente entende que deveria ter um melhor desempenho, assim, mas existe toda uma sistemática de lixo que a gente vai revisar, pois as taxas, os valores que foram definidos no lixo são lá de 92, 93, quando? 94, de 94. Quando o lixo não tinha as variáveis que hoje estão envolvidas com a taxa de lixo. Então, o lixo na época era só recolhido por funcionários da própria prefeitura, destinado ao aterro sanitário, que não tinham as regras que tem hoje. Hoje eu não uso mais o aterro, eu tenho que contratar o recolhimento, eu tenho que pagar a destinação, eu tenho que carregar até a destinação. Então, o custo hoje do lixo é 3 vezes maior do que a gente lança. Está defasado, então? Sim, a gente lança 6 milhões de lixo, recolhe 4, 6 milhões e meio, recolhe 4, mas o custo é 18 milhões. Ok. Sobre a destinação desses recursos, os 20 milhões referente ao 2025, até para explicar para o pessoal de casa, como é que é feita a destinação e aplicação desses recursos? Esses recursos eles entram, então, uma boa parcela na parcela única de janeiro e fevereiro, que entrava, e depois, durante o ano, vem entrando quem opta pelo parcelamento em até 10 parcelas. E a gente destina para as contas normais da prefeitura, dentre salários, que é a maior conta que a gente tem, mas vai para a saúde, vai para a educação, e as despesas de custeio do próprio município, combustível, compra de material, tudo que envolve as contas da gestão. Então, uma parte do recurso é educação, 25%, 15% para a saúde, e o restante são recursos livres que a gente usa para o pagamento das mais diversas contas que o município tem. No horizonte, o IPTU do ano de 2026 tem mudança, a cota única, o pagamento, o desconto, ele tem uma redução de 15 para 13, em 2027 de 13 para 10, com uma expectativa de aumentar essa arrecadação. A tendência é que supere os 20 milhões. Já tem como antecipar um pouco desse serviço para o IPTU do próximo ano? Então, para 2026, agora, então, a gente já está em fase de cálculo do IPTU, em fechamento de carnês, envio para o correio. Vai mudar a sistemática em 2 sentidos. Primeiro, o nosso prazo que dilatou. Nós começávamos a entregar no dia 2 de janeiro, vamos começar no dia 2 de janeiro, o nosso contrato com o correio vai começar dia 2, só que eu não tenho só até dia 10 para entregar, eu tenho até o dia 30 de janeiro para entregar, que é quando vai vencer a cota única com 13% de desconto. Então, a gente tem um prazo maior para entrega, então os contribuintes têm
vão ter mais um prazo dilatado para receber esses carnês e vir aqui pagar, como também tem um prazo mais dilatado para questionar qualquer coisa do carnê. Nosso pessoal vai estar aqui atendendo. Nós tínhamos um prazo muito restrito, acabava dando tumulto aqui na secretaria, a gente tinha que fazer uma força-tarefa, às vezes até com o pessoal não tão qualificado para atender, porque ficava poucos dias para fazer todo o tratamento dos carnês, das dúvidas, de tirar a segunda via, de recalcular às vezes, tem uma série de coisas que podem ser verificadas, né? Então a gente tinha pouco prazo, agora está com esse prazo mais dilatado, porque a parcela única vence no dia 30 de janeiro. E nós vamos começar a distribuir os carnês no dia 2. Então a gente espera que no máximo, dia 15 de janeiro, todos os carnês estejam distribuídos, e aí o pessoal tem tempo, tanto para pagar, como para questionar, como para fazer o pagamento da cota única. Quem tem alguma pendência do ano de 2025 e talvez vai se deparar com o IPTU de 2026, a pasta fica à disposição. Sim. Então aqui o que ficou para trás desses valores, os 4 milhões que foram para trás já foram lançados em dívida ativa e agora tem que ser renegociado dentro da dívida ativa de cada contribuinte esses valores que ficaram para trás por N motivos, né? Mas a gente está à disposição aqui para qualquer negociação que o pessoal queira ajustar, a gente está disponível. Secretária da Fazenda, Rita Garski, detalhando os números do IPTU do ano de 2025 aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora está na hora do nosso quadro Vida Animal, sempre às sextas-feiras aqui no NT Sul, com o veterinário Edson Salomão. E hoje o Salomão traz um assunto super curioso. Você de casa provavelmente tenha visto, saiu aí na imprensa, enfim, nas redes sociais também, a história de um jabuti que foi encontrado numa casa em Tocantins, supostamente ficou ali enterrado por 10 anos e sobreviveu. Será que é verdade essa história? Salomão conta pra gente agora. Viralizou na internet um vídeo em que aparece um pessoal tirando um piso de uma residência e foi encontrado um jabuti. Segundo a pessoa que informa, estava há mais de 10 anos enterrado sobre aquele piso. É uma história assim que a gente vê na internet muitas coisas verídicas e outras não. Eu não quero chamar ninguém de mentiroso, dizer que o pessoal lá está inventando história. Até acredito que o jabuti possa ter sido encontrado embaixo do piso, mas não que ele tenha crescido desde pequeno sem oxigênio, água e alimento. Isso é impossível. Mas esse vídeo viralizou e tem muitas pessoas debatendo e foi uma sugestão até de alguns telespectadores que a gente comentasse sobre isso. Os jabutis são quelônios, né, da família das tartarugas e dos cágados, esses são aquáticos. Já os jabutis são terrestres, são animais que, se colocarem numa água funda, ele morre afogado, ele não sabe nadar, ele vai para o fundo. Ao contrário dos seus parentes, né, que as tartarugas são répteis que estão na água e vão pegar o sol, e todos eles precisam de sol, né? Então isso é muito importante. Esses répteis, eles não têm aquela capacidade de regular a temperatura como nós temos. Então, se está frio, eles entram num estado de hibernação, eles ficam sem se mexer e eles têm uma característica de ficarem muito tempo sem se alimentar. 80% da alimentação dos jabutis são folhas e frutos. Se alimentam de tudo, né? Comem carne, comem verduras, eles comem inclusive ração, né, específica para as pessoas que criam o jabuti. Então, essa história nos faz refletir assim, da importância que é o que se escreve, o que se divulga na internet. Tem muitas coisas que são verídicas, outras não são verídicas. Nós temos que saber distinguir isso. Porque o jabuti que foi encontrado, quando tiraram ele do piso, mostra ele saiu numa velocidade rápida para um jabuti que estaria 10 anos debaixo de um piso.
Também essa história poderia ser feita uma brincadeira até. Eu acredito que possa ser ou uma brincadeira ou que o jabuti tenha entrado ali, porque eles chegam a cavocar mais de 6 metros, fazendo tocas no inverno para se abrigarem, porque eles têm as patinhas, as unhas muito afiadas, as escamas eles vão cavocando e pode ser que esse animal entrou ali embaixo e tenha ficado ali, quem sabe, uns dias ali, e quando tiraram ele dali, claro que ele foi procurar o escuro, porque ele estava vários dias ali sem receber a luz do sol. É fundamental para um ser sobreviver o oxigênio, a água e o alimento. Sem isso, não teria como um jabuti pequenininho se desenvolver, porque ele ficaria com o casco totalmente deformado. Porque quando o jabuti, mesmo tendo alimento e pegando sol, mas uma alimentação inadequada, começa a ficar o casco piramidal. São deformações no casco que ficam para toda a vida. Começa a haver um crescimento em forma de pirâmide e o casco fica totalmente alterado. Nós temos um exemplar que foi apreendido e está aqui hoje no zoológico, que tem sérios problemas de uma alimentação totalmente inadequada, fazendo que ele fique com esses defeitos para o resto da vida, mesmo corrigindo a alimentação. Pessoal, mas isso que nos sirva de lição de que os jabutis são importantes, são maravilhas da natureza, são animais amigos, animais que interagem com os proprietários e quem sabe na próxima eu não fale sobre jabutis como animais de estimação. Claro que legalizados. Até a próxima. E aí, o que achou da história? Conte pra gente nas redes sociais, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Muito obrigado a você que está escrevendo pra gente também nas lives. Vamos aqui para nossa telinha, recados que já estão chegando. Antes de tudo, uma informação que a assessoria da Corsan envia pra gente, e então a gente também aproveita esse momento para colocar no ar aqui. A Corsan informa que as equipes estão trabalhando no conserto de uma rede de água rompida na Alarico Ribeiro, em Cachoeira do Sul, na manhã de hoje. O rompimento causa oscilação de pressão nos bairros Oliveira, Vila Verde e Otaviano. O abastecimento de água será normalizado gradativamente no início da tarde. Então a gente traz aqui esta informação relevante que a Corsan nos envia para os moradores destas regiões, destes bairros aqui do município. Vamos aqui para a próxima tela, próxima mensagem. Olha aí, família, né? Seu Lourenço Nunes, manda um abraço para o Cris, para a Carla, para o Natanael e o Ezequiel. Eles moram em Daltro Filho, mas estão de passeio na casa dos tios. Lourenço e Zilma, em São Lourenço do Sul, estamos assistindo. Coisa linda, obrigado pela participação, um abraço para todos aí. Obrigado pela companhia com a gente. Mais recadinhos aqui, Janer participando também. Ouvir a Lair Vidal é como receber um carinho na alma. Parabéns pela série exibida nesta semana. Obrigado pela participação. Para quem perdeu este conteúdo com a Lair Vidal, falando sobre histórias negras não contadas, este conteúdo está disponível em nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A seguir, Novembro Azul reforça alerta sobre saúde masculina. Campanha destaca prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum entre homens no Brasil. A partir de 50 anos de idade, todos os homens tenham um urologista, né? Façam um toque prostático e coletem o PSA. Obesidade coloca Rio Grande do Sul em primeiro lugar no ranking nacional. Doença multifatorial tem um vilão que está fora do prato. Diferente dos meus irmãos que sempre foram crianças magras, eu sempre fui uma criança gordinha. Então a obesidade ela sempre esteve presente na minha vida. Continue com a gente, nós voltamos já já aqui na TV Novo Tempo. Meio-dia e 29, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima sexta-feira para você. E aí, de feriadão, trabalhando? Conte pra gente, mande seu recado aqui nas redes sociais da TV, do Telejornal NT Sul. A sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Céu azul, algumas
poucas nuvens nesta sexta-feira, a temperatura em elevação. E o Gustavo Verardo, nosso meteorologista, está chegando agora com informações da previsão do tempo para esta sexta e também para o fim de semana. Sexta-feira que vai começando com tempo seco em Cachoeira do Sul. A semana vai terminando com uma condição de tempo que tende a não ser estável. Então, se prepare, porque eu já te conto. Começamos o dia com temperatura de 19 graus e a máxima hoje encosta nos 31. Vai ser quente e esse calor estará associado com a aproximação de uma frente fria, que na tarde dessa sexta pode causar chuva isolada, inclusive com algumas descargas elétricas, mas sem risco de temporal. Então a semana que começou seca pode terminar com chuva isolada, típica de verão, que atinge um bairro ou uma localidade e não atinge a outra. Para o sábado, a tendência é de virada do vento para sudeste e, consequentemente, um padrão médio de temperatura um pouco mais baixo. Para este sábado, mínima de 16 e máxima de 25. Para o sábado, ainda muita nebulosidade no período da manhã, mas a partir da tarde já vamos ter mais aberturas de sol. Não há estimativa de chuva. Para o domingo, mínima de 15 e máxima também de 25 graus. As temperaturas permanecerão amenas em todo final de semana, mas sem chuva. O destaque é que o vento sudeste tenderá a manter as máximas mais amenas e sem aquela sensação de calor intenso. No Rio Grande do Sul, o grande destaque é que não há estimativa de chuvas significativas e nem amplas nos próximos dias. E um ponto que chama a atenção é com relação ao campo, à agricultura, porque a chuva dos dias à frente não vai ser ampla e nem forte e muito menos com altos acumulados. Então é hora de acendermos um alerta amarelo com relação ao campo, principalmente para dezembro, que também será um mês com chuvas abaixo da climatologia. Bom, mas voltando agora para o final de semana, sábado e domingo com mais nuvens na faixa leste e no litoral, e entre o centro, campanha, oeste e região das Missões, um final de semana super agradável e com a presença do sol entre poucas nuvens. A Secretaria da Segurança Pública realizou na quarta-feira a edição de número 87 da Operação Fios e Cabos aqui em Cachoeira do Sul. A ação fiscalizou 5 estabelecimentos e resultou na apreensão de mais de 50 quilos de fios de cobre em situação irregular. Além disso, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar lavrou 3 termos circunstanciados por descumprimento dos requisitos de funcionamento e falta de licenciamento ambiental. Já o Corpo de Bombeiros Militar emitiu 2 notificações por ausência de plano de prevenção e proteção contra incêndios. A operação envolveu 44 servidores das Forças de Segurança do Estado. A mobilização funciona de forma preventiva e repressiva, promovendo uma ampla busca administrativa em empresas de reciclagem e sucata. O objetivo é coibir o comércio ilegal de materiais sem procedência legal. E atenção, porque termina na próxima quarta-feira, dia 26, o concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. São 720 vagas para os cargos de escrivão e inspetor. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Fundatec e as provas objetivas estão previstas para o dia 18 de janeiro do ano que vem. O salário inicial para ambos os cargos é de R$ 7.299. Hora de mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se pronunciar, contar o que acontece onde você está. Por isso, vamos para a telinha aqui e deixamos também aqui no vídeo o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, mandar o seu recado, a sua informação. O Rogério Pasqualin está mandando aqui a sua mensagem dizendo o seguinte: vários bairros de Cachoeira ainda com casas em locais de preservação ambiental estão largando esgoto direto em sangas e arroios. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Isso é um problema muito considerável para o ambiente, para a saúde pública. Na quarta-feira a gente discutiu bastante sobre saneamento básico aqui no Telejornal MP Sul. Para quem perdeu esta discussão, está disponível também em nosso canal do YouTube, destacando, né, as
essa chamada universalização do saneamento básico tem que acontecer até 2033, mas tem muito trabalho até lá. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recados aqui, a Marlene Aires. Olha aqui, na rua Pinheiro Machado, a calçada está tomada pelo esgoto. Temos que passar pela rua para desviar, o que se torna perigoso. Já faz tempo que está assim e ninguém toma providências. Obrigado, Marlene, por também fazer esse relato. Deixamos aqui o alerta para a prefeitura, para fazer uma fiscalização e verificar aí do que se trata, né? E que o responsável possa aí corrigir o problema. Mais um recadinho, a Natália está participando e fazendo aqui uma reclamação. O banheiro da farmácia do SUS precisa de uma vistoria, porque está sem condições de usar. É muita sujeira, diz aqui a Natália, e a gente deixa esse alerta porque é um serviço básico, né? E aí, como é um espaço que recebe pessoas, essa limpeza tem que acontecer. Obrigado, Natália, pela tua participação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. E agora é hora de você ficar bem informado com as principais notícias que acontecem ao redor do mundo. Entre os destaques de hoje, você vai ver o ataque de homens armados a uma igreja, a descoberta de uma teia de aranha gigante em uma gruta na Grécia e o laudo forense que indica envenenamento químico como causa da morte de uma família de turistas na Turquia. Agora no quadro Semana pelo Mundo. Homens armados invadiram um culto religioso na cidade de Eroku, no noroeste da Nigéria. Uma transmissão ao vivo da celebração capturou o momento. 2 pessoas morreram no ataque e outra ficou ferida. Os bandidos saquearam os pertences das vítimas e depois foram para a parte de trás do templo. De acordo com a polícia local, após a chegada dos agentes, os criminosos correram para a mata. Um dia depois, homens armados sequestraram 24 meninas em uma escola na cidade de Maga, no estado de Kebbi, oeste do país. Uma aluna conseguiu escapar e o vice-diretor foi morto. As forças de segurança nigerianas foram colocadas em alerta máximo para buscar as sequestradas, todas elas muçulmanas. Uma teia gigante que abriga cerca de 110 mil aranhas foi descoberta em uma gruta na fronteira entre a Grécia e a Albânia. De acordo com estudos, ela cobre cerca de 106 metros quadrados. Especialistas destacaram que a estrutura é formada por inúmeras teias individuais em forma de funil, cada uma estrategicamente posicionada em um local onde há abundância de alimento. A espécie encontrada é chamada na Europa de aranha doméstica. Geralmente, esses aracnídeos são solitários, por isso, esse é o primeiro caso documentado de formação de uma colônia em uma teia nessa espécie. Moradores deslocados da vila indonésia perto do vulcão Semeru retornaram nesta quinta-feira após a erupção da véspera e encontraram suas casas devastadas. 3 pessoas sofreram queimaduras devido ao material vulcânico e mais de 1.000 estão instaladas em abrigos temporários. As autoridades também retiraram cerca de 190 pessoas das encostas do vulcão, a maioria alpinistas que ficaram presos em um acampamento. O Monte Semeru entrou em erupção na tarde de quarta-feira, lançando cinzas e gases a mais de 13 quilômetros de distância. E um laudo forense divulgado nesta quarta-feira aponta que a morte de 4 membros de uma família na Turquia foi em consequência de envenenamento químico causado pelas circunstâncias no hotel onde estavam hospedados durante as férias. Promotores abriram uma investigação focada em suspeita de intoxicação alimentar, mas amostras coletadas indicaram outra causa. Uma substância foi pulverizada em um quarto no térreo do hotel para combater uma infestação de percevejos. O produto então teria alcançado o quarto da família no primeiro andar por meio de uma saída de ventilação do banheiro. O prédio foi evacuado no fim de semana depois que outros 2 hóspedes foram levados ao hospital com sintomas semelhantes. Até o momento, 11 pessoas foram detidas em conexão com o caso. De volta ao Brasil para falar sobre saúde. Durante esse mês, o movimento conhecido como Novembro Azul é destaque, chamando a atenção para os cuidados com a saúde masculina.
especialmente para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. Seu Severino mora em Barão do Triunfo, a uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Este é o último mês em que ele precisa vir até o Centro Clínico da PUC. O tratamento contra o câncer de próstata, descoberto em maio, está quase acabando. Ele já fazia exames anuais e descobriu a doença ao se preparar para uma cirurgia de hérnia. E nesses exames foi diagnosticado o PSA, que estava muito alterado. Mas, independente disso, foi feita a cirurgia da hérnia e segui com os exames. E aí, através do exame de toque, constatou que eu tinha um tumor. Ele é um grande exemplo de quem faz de forma correta o rastreamento do câncer de próstata, né? Fazia o toque retal periodicamente, fazia a coleta do PSA e assim descobriu o seu câncer e agora está aí finalizando o tratamento de radioterapia primária com fins curativos. Segundo o oncologista, o câncer de próstata não apresenta sintomas específicos e os desconfortos urinários que surgem podem ter outras causas. Por isso, fazer os exames de rotina, especialmente o PSA, um exame de sangue que mede uma proteína da próstata, é fundamental para rastrear a doença. Que a gente preconiza que a partir de 50 anos de idade, todos os homens tenham um urologista, né, façam um toque prostático e coletem o PSA. Aquela família que se sabe que tem uma mutação de predisposição genética ao câncer, né, BRCA1, BRCA2, são bem clássicas. Ou aquela família que não se sabe uma mutação específica, mas se vê bastante caso dentro da família, especialmente em familiar de primeiro grau. E nesses casos a gente vai estar fazendo a partir dos 45 anos. Também se sabe claramente que pacientes com ascendência negra têm uma chance de ter um câncer de próstata mais agressivo. Por isso se preconiza também que iniciamos o rastreamento para pacientes negros a partir dos 45 anos também. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é o tumor maligno mais incidente entre homens em todos os estados do país. A região sul concentra 17% dos novos casos, ficando atrás apenas da região sudeste, com 48%. A campanha Novembro Azul chama atenção para o diagnóstico precoce e para a saúde masculina de modo integral. As mulheres se cuidam muito mais, as mulheres vivem mais, uma série de motivos, mas também por esse. Homens se cuidam menos, né? E a gente precisa ter um médico para chamar de seu, né? Não esperar até os 50 anos para ter um primeiro médico, como eu já tive muitos pacientes com doença avançada, que eu sou o primeiro médico da vida dele, né? Então a gente precisa criar essa cultura que o homem tem que se cuidar. Não ser sedentário, fazer exercício físico, cuidar da dieta, rastrear doenças, cuidar da saúde cardiovascular, pressão alta, diabetes, exames de sangue, isso é super importante. Além de fazer realmente o check-up, de cuidar todos os anos, né, às vezes a gente é surpreendido. Então, o homem, né, que não tenha receio, que não tenha aquele orgulho e faça realmente o exame de toque. Eu pude ver realmente que esse foi o mais acertativo. Foi por ali que foi diagnosticado e por ali que eu iniciei todo o meu tratamento. O incremento nos índices de crianças e adolescentes obesos no estado do Rio Grande do Sul vem preocupando autoridades em saúde e pais irresponsáveis. Além da mudança social imposta a todos nós, que nos movimentamos cada vez menos, o consumo exagerado de ultraprocessados, refrigerantes e fast food, um outro vilão foi identificado para contribuir com esses indicadores: o uso de telas. Mas o que isso tem a ver? A falta de consciência na hora das refeições e mais, o uso compensatório, recurso utilizado pelos pais para acalmar as crianças. O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de excesso de peso entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Diferentemente do que muitos podem imaginar, o vilão não está no prato, está em outro lugar. A liderança no ranking, segundo os dados da Impulso Gov, que usa como base informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do SUS, aponta um comportamento como grande vilão: o hábito de comer em frente a telas. Embora ainda associados a esse crescimento, o consumo de bebidas adoçadas, como os refrigerantes e alimentos ultraprocessados, esses indicadores na pesquisa sofreram queda, dando destaque mesmo
a este novo vilão: as telas. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostram que mais da metade dos adolescentes brasileiros entre 13 anos e 17 anos passam mais de 3 horas por dia em frente a telas, o que contribui ainda para a inatividade física. Um dos fatores, então, pode ser a ansiedade na infância, né? Ou seja, a criança tem a buscar o alimento como aliviar aquela tensão da ansiedade. Sem falar, então, na depressão, na baixa autoestima, porque ela está muito interligada à motivação, à desmotivação, até mesmo para a prática de esporte, né? Outra questão também, outro fator que a gente pode mencionar é o bullying escolar, que isso pode estar agregado ali ao aumento ou então o ganho de peso dessa criança, né? E o ambiente familiar. Usar, então, o alimento como uma recompensa. Se você se comportar, então você ganha um doce. Se você parar de chorar, você ganha um chocolate. Então, usando o alimento como algo recompensatório, então pode também estar sendo um dos fatores, esse ambiente familiar, que ele tem grande importância. O comer condicionado ao uso de uma tecnologia, de um eletrônico. Ou seja, eu como, né, mas eu estou prestando atenção no meu celular, no meu tablet, enfim, no meu conteúdo, ao invés de estar prestando atenção ali no meu alimento, na minha saciedade, no quanto que eu quero comer ou não, né, o gosto daquele alimento. Então, eu acrescentaria ainda mais essa preocupação com esse excesso de telas. A Aline tem 30 anos e convive com a obesidade desde a infância. A vida, enfrentando os reveses da doença, trouxeram para ela traumas que ela ainda carrega agora, na vida adulta. Entender que o excesso de peso era uma doença foi fundamental para que ela decidisse por uma mudança na vida. Diferente dos meus irmãos que sempre foram crianças magras, eu sempre fui uma criança gordinha. Então a obesidade ela sempre esteve presente na minha vida. Eu não tinha uma identidade formada, porque, de fato, desde a minha infância, a juventude inteira e uma boa parte da vida adulta, eu vivi com a obesidade e eu não sabia lidar com ela. A vida inteira eu só vi o peso. Eu só enxerguei aquilo que as pessoas falavam: Aline, você está ficando gorda. Aline, você é gorda. Aline, você é feia. Aline, você não é boa o suficiente porque você é gorda. Então, aqui fica um ponto muito que, inclusive, é crucial até para a virada de chave, eu digo isso. Quando a gente olha muito o peso, a gente não enxerga a doença, né? A doença não é só uma questão de força de vontade, que sim, a força de vontade entra como um grande percentual de ajuda. Mas a doença, ela entra como questões, desordens hormonais, desordens metabólicas, até emocionalmente falando. Então, a dificuldade minha foi entender que eu tinha uma doença. E era uma doença tão séria como todas as outras. E a partir do momento que, pela primeira vez na minha vida, eu entendi que eu estava doente e que eu precisava de auxílio médico e também de um grupo de apoio, meio que isso ficou mais fácil de ser solucionável, embora eu ainda enfrente isso e vou enfrentar para o resto da vida. O relato da Aline encontra eco nas considerações da psicóloga Tayane Correia, que acrescenta a importância da família neste processo. A probabilidade dessa criança, né, desse adolescente, sem uma intervenção adequada na infância, se tornar ou ser, então, um adulto obeso, ela é muito grande, né? E isso a gente não está falando só das questões da saúde, tudo que implica, mas também prejuízo na vida social, na vida pessoal desse adulto, né? No emprego de trabalho, por exemplo, que ele vai enfrentar. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o quanto antes a gente começar um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar, para auxiliar tanto nessas mudanças de hábitos é melhor, porque um adulto não que seja impossível, mas se torna mais difícil, porque tu tá a vida inteira naquela rotina, naqueles hábitos, então fazer essa mudança se torna um pouco mais difícil. Então, o quanto antes a gente começar com essa conscientização, né, dessa pauta tão importante que ultimamente a gente está tendo uma crescente na obesidade, ali nos dados segundo a Organização Mundial da Saúde, né, para que futuramente os impactos sejam bem menos, né, assim como a gente vê dentro da sociedade cada vez mais tendo dificuldade, seja no mercado de trabalho, seja na questão da autoestima, da incapacidade desse indivíduo. Dificuldades e enfrentamentos que a Aline conhece bem. Constrangimentos, piadas, comentários depreciativos que acabaram fazendo com que ela perdesse o ânimo e a disposição para tocar a vida. E chegar ao limite foi para essa menina
o ponto de virada. Essas coisas que eu fui ouvindo durante toda uma vida foi moldando quem eu era. Então, conforme eu fui acreditando que eu era tudo aquilo, eu fui me colocando dentro de uma caixinha. Fui engordando, fui acreditando. E conforme eu fui acreditando que eu fui engordando, aconteceram coisas como: eu desisti da faculdade de engenharia porque eu não passava mais na roleta do ônibus, e isso me causou um grande constrangimento no ônibus. Eu pegava o ônibus e ia até o FSM lá no campus, eu não passava mais na roleta. O ônibus às 7 da manhã era lotado de pessoas, de alunos de todas as engenharias da UFSM. Então, quando eu tranquei na roleta do ônibus, eu não consegui mais ir para a faculdade. Outro ponto, não conseguir mais tomar banho sozinha, que inclusive foi uma das últimas ações que me resultou a eu não querer mais estar entre os vivos, Aquilo pra mim foi humilhante, porque eu tive que pedir ajuda pra minha cunhada, Eu morava de favor na casa do meu irmão, então eu tive que pedir ajuda pra minha cunhada pra lavar as partes íntimas do meu corpo. Eu compareci a entrevistas de emprego, a empresas familiares de Cachoeira, não me eram dadas oportunidades, eram falado que eu não tinha estrutura física ou que a minha estética não era boa o suficiente para a empresa. Eu entreguei um currículo, era para um setor de operadora de caixa da empresa, onde eu iria atender a pessoa ali, os clientes, e era uma entrevista de emprego com mais 10 pessoas, se eu não me engano. No final dessa entrevista de emprego, a gerente olhou para mim e falou que eu fui a mais bem qualificada da entrevista. Eu me posicionei muito bem, eu falei muito bem, respondi tudo de uma forma muito clara, me elogiou. Só que no final dessa entrevista ela falou: se a gente for avaliar a Aline, a postura dela, ela era perfeita para esse cargo, mas infelizmente o que conta quando o cliente chega na nossa empresa? A primeira impressão. Como que a gente vai contratar alguém, desculpa, Aline, um pouquinho gordinha para esse cargo, sendo que o corredor também é estreito? Ou seja, proatividade conta, pessoal, estética conta, estejam sempre bem maquiados, bem vestidos. Falou exatamente isso na frente de todas as outras pessoas. E para mim, no particular, novamente, ela reiterou no final. Aí, após isso, eu consegui um emprego em outra cidade. Eles me prometeram o RH quando eu ficava 10 horas em pé por dia. Eu já tinha ali, em 2022, em maio mais ou menos, que foi onde eu entrei ali naquela empresa, eu já tinha aproximadamente uns 170 quilos, 160 quilos. Então, eu ficava 10 horas em pé. Só que chegou no 5º, 6º dia de trabalho, o meu pé abriu. Ele criou uma ferida muito funda no pé, porque o meu peso não comportava aquele dia a dia muito exaustivo, porque não tinha cadeiras pra gente sentar. E quando a gente se escorava, nós éramos martelados por isso. O que me levou a eu pedir demissão. Os encarregados do meu setor, onde eles estavam comigo dia após dia, falaram que eles não queriam me perder, porque era muito difícil conseguir uma mão de obra do jeito que eu era, qualificada, que entregava aquilo que eles pediam, ia além daquilo que eles pediam. Então eles não queriam me demitir. Aí, em troca deles não me demitirem, eles me prometeram que em algum tempo eles iriam me promover ou para o administrativo ou para o RH, e naquele momento, como eu não tinha essa vaga disponível, eles iriam me dar uma cadeira para eu sentar caso eu precisasse. Em janeiro, quando eu retomei as atividades ali do período das férias coletivas, e eles falaram que, infelizmente, aquela promoção que eles tinham me prometido não seria possível, porque eu não tinha os critérios que a diretoria da empresa queria. A nossa relação com a comida ela é construída desde muito nova, Então, essas questões de recompensa, eu estou triste, então hoje eu mereço um doce. As emoções, tanto negativas quanto positivas, elas precisam ser sentidas. Elas estão ali por algum motivo. Então, ela precisa ser sentida. E é mais fácil, é mais rápido a gente buscar o alimento como algo de alívio, como algo de conforto. Então, é muito comum no dia a dia a gente usar tipos de alimento para nos confortar, ao invés de sentir aquela emoção da forma que ela precisa ser sentida, seja uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza. A família ela pode promover um espaço mais de acolhimento, de respeito, de validação dessa criança e desse adolescente sobre essas emoções. Porque é comum também dentro dos ambientes familiares acontecer certos tipos de comparações ou até mesmo fala negativa sobre o corpo. Às vezes não é por maldade, mas se dentro do nosso ambiente a gente não está bem fortalecido, tu imagina quando a gente vai para esses ambientes externos, A gente precisa desse fortalecimento dentro do ambiente familiar, para que a gente possa ter mais estrutura emocionais, Quando a gente tem as nossas validações dentro da família validadas, a gente tem mais fortalecimento e condição de lidar com essas questões no mundo afora.
A minha família entra como pessoas que sempre me lembravam quem eu era. Eu fui muito abençoada, porque em momento nenhum eles duvidaram da minha capacidade. Eu tinha muito medo de vir para São Paulo e ter que desistir e voltar para lá de novo. E as únicas coisas que eu ouvi dos meus irmãos, dos meus pais, das minhas cunhadas eram: se tudo der errado, você ainda tem para onde vir. Mas tudo ocorreu bem. E a Aline está trabalhando, fazendo acompanhamento médico que lhe garantiu a perda de 90 quilos e a autonomia, que por ela sempre foi tão desejada. E se eu pudesse deixar um recado para quem me assiste, é para você parar de ser só útil, para que você corra atrás dos seus objetivos. Né? Uma pessoa que ela não entende que ela é só útil para os outros, ela acaba não entendendo que ela é útil para si mesma. Então, ainda há esperança de você mudar o que quer que você esteja vivendo e vivenciando, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança de melhorias. É isso aí, esperança sempre, né? E se você quiser saber mais sobre este assunto, a gente há alguns dias recebeu aqui no estúdio a nutricionista Ellen Dávila, tirando dúvidas sobre essa questão da nutrição infantil, que é uma luta para muitos pais, não é? Então, se você quiser rever este conteúdo, ele está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Na telinha, participação do telespectador. A Josi está participando com a gente. Olha só que foto bonita. A invernada juvenil do CTG José Bonifácio Gomes esteve presente na Mostra de Integração Cultural em Santa Cruz do Sul. Obrigado, Josi, pela participação. Um abraço a todos que se envolvem, né, nas questões tradicionalistas do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos internautas. No nosso canal na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá por aqui o William Berger. Boa tarde, amigo Daniel e telespectadores. Parabéns pela série exibida nesta semana com a professora Lair Vidal. Estamos sempre assistindo ao telejornal. Um bom fim de semana para todos. Obrigado, William, pela companhia com a gente. Um abraço para ti, para tua família também. Tá por aqui também a Suzana mandando boa tarde pra gente. Muito obrigado, Suzana. Mara Regina Melo Belo, obrigado também pelo teu recado aqui no nosso Facebook. No nosso canal do YouTube tá por aqui a Rose Claudiano Santos, a Mariluce Fleck, o Nazareno Azevedo. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelos recadinhos também aqui na nossa live, no chat do nosso canal do YouTube. Por falar no canal do YouTube, vamos dar uma passadinha no canal do YouTube, tá na telinha. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, tem aqui esse botãozinho, ó, inscreva-se, para que você receba as notificações, né, de tudo que acontece, tudo que a gente publica diariamente aqui no telejornal NT Sul. Olha só, dos conteúdos que nós já rodamos hoje, pedi para nossa produção voltar aqui um pouquinho, eles já estão disponíveis aqui no nosso YouTube. Só você clicar aqui na aba Vídeos, então tá aqui, ó, o conteúdo do Novembro Azul, a questão da devolução de descontos previdenciários em Cachoeira do Sul, que são 11 milhões de reais que vão ser devolvidos ao funcionalismo municipal, toda a matéria completinha com todas estas informações, as mudanças na questão da biometria para os serviços do governo federal, né, para acesso aos principais serviços, tudo isso disponível por aqui, além dos conteúdos um pouquinho mais antiguinhos, né, várias playlists aí também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu espero você no domingo, ao meio-dia, no nosso NT Sul Mais. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente se encontra ao vivo segunda-feira, ao meio-dia. Até lá, tchau!